Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 4, versículos 10 e 11. E o texto bíblico nos diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. O primeiro ponto que nós queremos destacar do texto lido é exatamente a respeito de dons. O Senhor, ele tem capacitado o seu povo na terra para o exercício do ministério. Sempre cabe lembrar aqui os irmãos que quem exerce o ministério são os santos. Fazer a obra do Senhor, trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, é algo que Deus deu aos santos. Então nós não podemos pensar que fazer a obra é apenas para aqueles que têm aqueles dons ministeriais que está registrado em Efésios capítulo 4, no verso de número 11. Na realidade, o que nós temos ali é um grupo de pessoas capacitada por Deus para ensinar os santos para o exercício da obra. Olha que coisa extraordinária. E aqui o apóstolo Pedro, ele chama a atenção dos irmãos para a forma de administração destes dons, ou seja, pensar nos outros. Então, cada um administre aos outros o dom como o recebeu. Ora, o dom é a capacidade dada por Deus para nós, então, realizarmos algo na sua obra. Outro ponto importante do texto, do versículo de número 10, é administrar, então, o dom como recebeu, como bons despenseiros. Preste atenção na palavra, não é dispenseiro, viu? Dispensar é mandar embora, é despenseiro, aquele que está como um mordomo na obra de Deus. Ou seja, Deus confiou alguma coisa para nós, depositou em nós e nós somos como uma despensa. Nós temos recebido de Deus e para repartir com o povo. Então, o maior importante, a pessoa mais importante em tudo isso aqui que nós estamos dizendo é o povo de Deus, é a igreja do Senhor. Então, quando Deus, ele tira do meio da igreja alguns homens e mulheres e dá a essas pessoas uma capacidade maior, algo mais excelente, ou seja, deposita sobre essa pessoa uma responsabilidade a mais para que ela tenha o que repartir com as outras pessoas. E daí, como que nós temos vivido perante o Senhor e perante o seu povo? Como que nós temos tratado esses dons que nós temos recebido de Deus? Temos sido bons despenseiros? Temos sido bons mordomos na obra de Deus? No tocante a isso, eu quero ler um texto com vocês que está na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Sim, quando se fala em dons, falamos na carta de Paulo, mas ainda não é o capítulo 12, é o capítulo 4, que eu quero ler com vocês no verso de número 1, que diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos
mistérios de Deus. Olha que coisa extraordinária, diz Paulo aqui. Mistérios de Deus. Ou seja, aquilo que está oculto aos olhos dos homens na terra, Deus, ele tem dado para nós aqui, irmãos. Deus tem dado para nós. E aí nós devemos, então, agora repartir, compartilhar com as pessoas. Então nós devemos ser despenseiros aí dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Ora, nós estamos tratando com algo que ele não é nosso, não é dos homens. Nós estamos administrando algo que é de Deus. Primeiro, é uma honra, é uma alegria, é uma satisfação você saber que está sendo aí um despenseiro de Deus, você está sendo ministro de Deus, você está sendo mordomo na obra de Deus. Você tem recebido dos altos céus algo maravilhoso, extraordinário, e você tem em você algo para repartir com as pessoas da terra. Quando eu toco nesse assunto, sempre me lembro daquela passagem bíblica quando Jesus estava no monte e havia aquela grande multidão ali presente para ali ouvir a pregação, para ouvir os ensinamentos de Jesus, e já estava chegando a tardezinha, e então Jesus, ele vai perguntar para os seus discípulos o que eles deveriam fazer com a multidão. O texto de João diz que ele fez isso para testar os discípulos, pois ele sabia muito bem o que ele deveria fazer. Que maravilha, né? E daí faz essa pergunta, Filipe vai dizer, olha, Senhor, vamos dispensá-los. Agora é dispensá-los, olha só o verbo. Vamos dispensá-los para que eles possam ir para as aldeias e aí então comprem comida para comer. Então a ideia do discípulo era dispensar aquela multidão. Mas, na realidade, o que Jesus tinha em mente não era dispensar, mas se prover, mas se alimentar, ele ser ali o provedor para a necessidade daqueles homens. E daí então trouxeram um menino que tinha lá uns peixes e uns pãezinhos, não é verdade? E aí o discípulo, ele vai dizer, mas o que é isto para tanta gente? Ou seja, os discípulos ali, eles sempre tinham uma apresentação, eles sempre estavam ali apresentando uma solução humana. Ora, aquele que anda com Deus deve sempre aprender que é um despenseiro dos mistérios de Deus. Você às vezes não sabe como e o que é que vai acontecer, o que Deus vai fazer. Mas nós sempre temos que estar ligadinhos com o Senhor e sabendo, o Senhor, ele opera milagres, ele opera maravilhas, ele é o Deus do impossível. E você é um instrumento dele, para que através de você, ele faça o impossível acontecer. Deus, ele poderia fazer muito bem sem nenhum de nós, mas ele quer contar comigo e contar contigo. Aleluia! E como que nós estamos lidando com os dons que temos recebido do Senhor? Temos sido bons administradores? Temos sido bons mordomos da graça de Deus? E naquele momento, então, Jesus manda todos se assentarem, pega aqueles pães e os peixinhos que foram trazidos, dá graças ao Pai e daí então manda repartir. E vocês sabem muito bem como aconteceu o milagre, como que sobejou, ainda juntaram 12 cestos daquilo. Irmãos, o nosso Jesus, ele continua o mesmo, ele continua operando os milagres, mas como nós
enquanto obreiros e as irmãs que são obreiras da casa do Senhor, nós temos lidado com essa situação diante do Senhor. Então, a respeito do que Paulo diz aqui, espera-se, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Então, nós vamos ler o texto de Lucas, capítulo de número 12. Lucas, vamos lá. Agora o evangelho, para a gente ilustrar o que o Senhor, Deus, ele espera de nós, uma vez que ele está depositando em nós, ele está dando a nós algo que é dele, para que nós venhamos repartir aí com as pessoas da terra. Bem, o verso de número 42, diz o texto: disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começa a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não o espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Meus irmãos, o texto fala a respeito daquele que é fiel e daquele que é infiel. Ambos vão receber aí os frutos da sua obra, o resultado da sua obra. Então, o que o Senhor espera? Que sejamos fiéis. E que quando ele voltar, ele nos ache servindo assim. Há duas possibilidades aqui. A primeira, evidentemente, será quando da volta de Jesus. Que ele nos encontre do jeito que estamos, fazendo a obra. Pensou se a volta de Jesus acontece exatamente pela manhã? Ele vai nos encontrar aqui fazendo o programa Jesus e a Salvação. Vocês aí na presença dele adorando. Mas, e se o Senhor voltar em uma hora que nós não estamos esperando? Devemos estar também fazendo a obra de Deus. De que forma? Hein? Largar do trabalho para estar na evangelização? Não é isso, irmãos. É quando nós temos a oportunidade de fazer, fazemos. Quando não, estamos dando testemunho. Estamos vivendo uma vida reta, íntegra, santa, separada para Deus. Estamos pregando, estamos zelando pela nossa mordomia, sendo separado para o Senhor. E quando tiver a oportunidade de estar na obra, na casa do Senhor, estejamos. Isto é ser fiel e espera-se, requer-se dos mordomos, dos despenseiros que se achem fiéis na obra do Senhor. E se o Senhor chegar e encontrar servindo, ele vai nos colocar sobre todos os seus bens. A outra oportunidade que eu falo é o Senhor, ele fazer como que vindo em revista para saber como nós estamos lidando com aquilo que ele nos confiou. Muito bem, nós estamos sendo diligentes na obra do Senhor ou nós estamos sendo negligentes na obra do Senhor? Se for diligente, o Senhor vai nos confiar mais. No entanto, se formos negligentes, então a nossa parte vai ser com os infiéis. Vamos tomar cuidado com isto. Zele pelo que Deus tem te dado. Cuide daquilo que Deus lhe tem confiado. Não espere receber, só vou fazer a obra de Deus com diligência quando eu receber muito. Não, faça o pouco. Você acha que você tem pouquinho para fazer? Faça com diligência. A questão aqui não é a quantidade de dom, nem a qualidade de dom que você tem. Mas o importante sempre vai ser como você está fazendo. A sua diligência
no trabalho do Senhor é que é importante para Deus. Portanto, faça com diligência, administre aos outros os mistérios que Deus lhe tem confiado. Então, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E daí em Pedro, verso 11, se alguém fale segundo a palavra de Deus, não vamos ficar com palavras ociosas na nossa boca, com malícias, com brincadeiras, com chocarrices, como disse o apóstolo Pedro. Não, a nossa palavra, as nossas falas tem que ser santa, tem que ser o tipo de palavra que promova a edificação daqueles que nos ouvem, tá bom? Então preste bem atenção nesse detalhe. Aquele que administra deve administrar segundo o poder que Deus dá. Quem está na frente de um trabalho, quem é líder de um grupo, sempre se lembre, o grupo não é teu. O povo não é teu. Você é pastor de igreja? Pois bem, as ovelhas não pertencem a você. As ovelhas são do Senhor Jesus Cristo. E olha a responsabilidade que nós temos em pastorear estas ovelhas. Somos o pastor que está diante das ovelhas de uma forma mais direta, mas as ovelhas, elas não são nossas, ela é do sumo pastor. Então vamos administrar não como tendo poder, autoridade, né? Algo que nós demonstra que nós sejamos aí um déspota, um tirano, como que se querendo controlar algo que seja nosso. Não, é do Senhor. Então nós devemos administrar conforme o poder que o Senhor Deus nos dá, para que nós não sejamos nem negligentes, tá bom? Em fazer pouco, mas também não sejamos aqueles que vai além daquilo que o Senhor tem nos dado, para que em tudo seja o Senhor glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todos sempre. Amém. Preste bem atenção nisso. Tudo que vamos fazer, devemos fazer para o louvor e a glória do Senhor. Devemos sempre perguntar: o Senhor Deus está sendo glorificado? Está sendo engrandecido? Está sendo exaltado através da obra que eu estou realizando? Muito bem, para a realização do trabalho, nunca pense no seguinte: eu não sei fazer nada, eu não tenho capacidade. O Senhor Deus, ele não chama capacitados para fazer a obra, mas aquele que ele chama, capacita, ele cuida, ele dá graça, ele dá poder. Lembre-se de Moisés, que disse para o Senhor a obra, diante da obra que ele tinha para realizar, ele ficou apavorado. E eu não sei falar, eu não sei fazer, eu não sei. E cada coisinha que Moisés dava de desculpa para Deus, Deus demonstrava o seu grande poder, para deixar claro que quem na realidade vai fazer não sou eu e nem é você. Quem vai fazer é Deus. É Deus que opera, é Deus que faz através de nós. Então pare com essa desculpa de dizer que não sabe, que não consegue, que não pode. Quem sabe é Ele. Quem faz é Ele, quem tem poder é Ele. Ele vai nos conceder para que possamos realizar. Nós, na realidade, estamos na frente, mas quem opera é Deus, quem faz é Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que salva, é Ele que faz tudo. Nós somos meros instrumentos, nós estamos na frente para louvor e glória do nome dele. E somos gratos ao Senhor por ele ter nos confiado ainda mais da sua graça e dos seus mistérios para compartilhar com o seu povo aqui na terra. Há muito que dizer a respeito de dons espirituais, mas o tempo não permite. Mas no YouTube, aí no canal, eu vou deixar para vocês alguns estudos a respeito de dons espirituais, para que nós possamos fazer a obra de Deus com diligência. Para encerrar a nossa mensagem, tudo que for fazer, busque o louvor e a glória do nome do Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.